Em julho de 2010, um avião de transporte da Força Aérea dos Estados Unidos decola para um voo de treinamento. Segundos depois, o aparelho se projeta contra o solo, causando a morte de seus 4 ocupantes. Essa ocorrência com um avião militar tem fatores contribuintes bem parecidos com vários acidentes da aviação brasileira. O que podemos aprender com esse caso? Hoje, você vai conhecer o resultado da investigação desse grave acidente e saber como evitar esse erro fatal que também ocorre em vários outros ramos da aviação. Em 28 de julho de 2010, por volta das 18h22 hora local, um avião C-17 da Força Aérea dos Estados Unidos realizou uma decolagem da pista 06 da base aérea de Elmendorf, no Alasca, para praticar manobras para o show aéreo Trovão do Ártico, que aconteceria 3 dias depois, em 31 de julho. Após a subida inicial e a curva à esquerda, o piloto comandou uma reversão à direita. Enquanto a aeronave fazia a curva, o sistema sonoro de aviso de stall foi ativado para alertar a tripulação sobre um stall iminente. Mas ao invés de implementar os procedimentos de recuperação, o piloto continuou a curva conforme inicialmente planejado, e a aeronave entrou em stall, do qual a recuperação não foi possível. No impacto com o solo, os 4 tripulantes vieram a óbito e a aeronave ficou completamente destruída. O acidente foi investigado pela Força Aérea dos Estados Unidos e o relatório, publicado 5 meses depois, revelou os seguintes fatos. A aeronave. O C-17 Globemaster III é um quadrimotor a jato impulsionado por 4 motores turbofan, cada um com 40.400 libras de empuxo. Tem capacidade de carga de 77 toneladas, decolando com um peso máximo de 265 mil quilos. Voa em cruzeiro a Mach 0.74 e pode alcançar qualquer parte do globo com sua capacidade de ser reabastecido em voo. O C-17 foi desenvolvido para a Força Aérea dos Estados Unidos pela McDonnell Douglas a partir do protótipo do YC-15, tendo feito seu primeiro voo em 1991 e entrado em serviço em 1995. Atualmente, a USAF tem mais de 200 dessas aeronaves em operação. Controles de voo. O controle da trajetória de voo é feito através de superfícies de controle convencionais. 4 profundores, 2 em cada lado do estabilizador, fornecem controle em arfagem. Um aileron e 4 spoilers em cada asa fornecem controle lateral. 2 lemes direcionais fornecem controle lateral. 4 slats de bordo de ataque e 2 flaps de bordo de fuga em cada asa são usados para aumento de sustentação. No cockpit, o avião é equipado com 2 manches tipo stick interconectados. O sistema eletrônico de comando de voo é um controle Full Fly-by-Wire, que utiliza a posição do manche e pedais para enviar informação para os computadores de controle de voo, FCC. O FCC recebe os sinais vindos do controle do piloto, combina com informações de vários outros sensores e atua nos servos hidráulicos para mover as superfícies de controle e controlar a aeronave. Sistema de proteção de stall. O avião possui um sistema de aviso de stall que atua através de vibração no manche, stick shaker, e um aviso sonoro de stall para alertar os pilotos. O sistema permanece continuamente ativo e fornece alertas baseados em informações de ângulo de ataque, derrapagem, posição de flap slat e potência dos motores. O C-17 também tem uma proteção contra stall profundo, ou deep stall. O objetivo do sistema é evitar que o avião atinja ângulos de ataque que resultem em deep stall, onde o estabilizador horizontal fica sombreado pelo fluxo turbilhonado vindo da asa, condição que o avião não é recuperável. Durante a investigação, não foram encontradas evidências de falhas mecânicas ou problemas de manutenção que pudessem ter contribuído para o acidente. Tripulação. A tripulação era composta por 2 pilotos, um piloto observador de segurança e um mestre de carga. Sobre os 2 pilotos que estavam nos controles, temos o seguinte. O piloto em comando ocupava o assento da esquerda e era o pilot flying no momento do acidente.
Era qualificado como checador em C-17, com mais de 3.200 horas de voo no tipo. Ele havia completado o treinamento como piloto de demonstração 2 anos antes, em abril de 2008. O copiloto ocupava o assento da direita e era o Pilot Monitoring no momento do acidente. Ele era qualificado como instrutor de voo, com mais de 800 horas de voo no C-17. O copiloto havia completado o treinamento de voo de demonstração poucos dias antes do acidente, em 13 de julho de 2010. Ambos os tripulantes estavam com seus certificados médicos em dia e não foram encontrados aspectos fisiológicos ou de fadiga que tivessem contribuído para o acidente. Operações de voo. Tratava-se de um treinamento para um voo de demonstração que aconteceria no Show Aéreo Trovão do Ártico, na base aérea de Elmendorf, no Alasca, no fim de semana do dia 31 de julho de 2010. Havia 4 perfis de demonstração. Para esse voo, a tripulação estaria realizando o perfil de demonstração número 3, conhecido como perfil de 12 minutos. Os aspectos relevantes do perfil 3 relacionados com esse acidente eram: decolagem com subida de máximo desempenho até 800 pés de altura. Após a subida inicial, a aeronave faria uma curva de reversão em 3 etapas. Primeiro, uma curva de 80 graus na direção oposta ao público e definindo uma proa de afastamento. Segundo, o avião voaria se afastando da pista de onde decolou, subindo para 1.500 pés. Terceiro, uma curva de reversão de 260 graus em direção à pista, descendo de 1.500 para 500 pés e passando em frente ao público com 250 nós. A demonstração era planejada com curvas de 45 graus de inclinação em rolamento. O limite de inclinação para o C-17 é de 60 graus. Assim que receberam autorização, o piloto alinhou a aeronave na pista e liberou os freios. Durante a sequência de decolagem, o piloto comandou a rotação e atingiu um ângulo máximo de arfagem de 40 graus quebrados. A velocidade de subida prevista era de 133 nós. A velocidade máxima alcançada na subida foi de 107 nós. Quando o C-17 passava por 800 pés de altura, o piloto iniciou o primeiro segmento da curva de reversão. Ele inclinou o avião 60 graus à esquerda ao invés dos 45 planejados, nivelando a 850 pés ao invés de continuar subindo para 1.500 pés AGL. Após completar a curva à esquerda, o copiloto comandou a retração dos flaps. O avião manteve a perna de afastamento por vários segundos enquanto os flaps recolhiam. O piloto, então, comandou a curva à direita com uma inclinação de 53 graus para começar o terceiro segmento da curva de reversão. O copiloto iniciou o recolhimento dos slats quando a velocidade atingiu 188 nós. A velocidade mínima para o recolhimento dos slats era de 193. 5 segundos depois de iniciar a curva, houve a ativação do aviso de stall. Nesse momento, a condição da aeronave era leme direcional totalmente defletido à direita, manche a cabrar e slats em recolhimento. Com os avisos de stall ativos, o copiloto cotejou tripulação ciente, temperatura e altitude ok. O piloto nos controles continuou a curva usando deflexão total do leme à direita, com a inclinação aumentando para 63 graus. O piloto também manteve pressão no manche para trás, aumentando o fator de carga para 2,4 G. Durante a curva de reversão, o C-17 estolou. Nesse momento, o sistema de proteção contra deep stall ativou, mas, segundo o relatório, foi sobrepujado pela atuação agressiva do piloto nos controles. Em segundos, a inclinação lateral aumentou para 82 graus à direita. O avião começou a perder altura e atingiu uma razão de descida de 9.000 pés por minuto, com a velocidade caindo para 184 nós. 1,5 segundos depois do stall, vários eventos aconteceram simultaneamente. O copiloto disse: "Não aperta tanto a curva, irmão." O piloto observador de segurança disse 3 vezes: "Olha a inclinação." Em resposta, o piloto nos controles moveu o manche totalmente à esquerda, aplicou leme à esquerda, mas manteve a pressão para trás no manche. E aqui está o erro que impediu a recuperação, que interessa a todos nós pilotos e que vamos revisar mais à frente. Aproximadamente 2 segundos antes do impacto, o piloto conseguiu iniciar um rolamento à esquerda, entretanto a taxa de rolamento foi mínima devido ao stall. O C-17 atingiu uma área arborizada, com 63 graus de inclinação à direita, 17 graus picados e 184 nós. O avião explodiu e queimou por aproximadamente 36 horas.
A investigação concluiu que o piloto cometeu 2 desvios operacionais. O primeiro, intencional, ele substituiu os parâmetros previstos do voo de demonstração por suas técnicas individuais. Os desvios na execução da demonstração foram os seguintes: comandar uma atitude de subida de 40 graus, ao invés de manter a velocidade mínima de subida, subir para apenas 850 pés AGL, ao invés da altura preconizada de 1.500 pés. Tentar uma curva de reversão de 60 graus de inclinação, ao invés dos 45 preconizados para a demonstração. Manter o leme totalmente defletido à direita e o manche totalmente a cabrar para facilitar a curva de reversão. O piloto planejou um perfil de demonstração agressivo, baseado em curvas de 60 graus de inclinação, em um esforço para manter o avião tão próximo ao público quanto possível. O copiloto estava instruído a comandar o recolhimento dos flaps e slats sem informar ao piloto nos controles. A mudança de configuração de flaps e slats, em conjunto com a curva de 60 graus de inclinação, com leme totalmente à direita e pressão no manche para trás, resultaram em uma condição de stall aerodinâmico e na perda de controle. O piloto também falhou na técnica de recuperação de stall. Os procedimentos de recuperação de stall do C-17 eram: aplicar pressão no manche para frente para diminuir o ângulo de ataque, aplicar empuxo máximo, retornar ou manter uma atitude de voo nivelada, evitando grandes aplicações de pedal. Durante os vários avisos de stall ocorridos no voo, o piloto continuou a curva de reversão. Ele não aplicou os procedimentos previstos de recuperação quando recebeu os avisos de stall. Mesmo quando o avião estolou, o piloto manteve pressão no manche para trás. Como resultado, o avião ficou estolado até o impacto. A tentativa de recuperação de stall em curva geralmente leva o piloto a executar procedimentos instintivos que são inadequados e incorretos para a condição. Por que falhamos na tentativa de recuperação do stall em curva? Por que esse tipo de manobra fracassa tão frequentemente? Para responder essa pergunta, precisamos rever alguns aspectos básicos que todo piloto acha que sabe, mas parece esquecer na hora da perda de controle. Primeiro, diferenciar os conceitos de ângulo de ataque e atitude em arfagem. Ângulo de ataque é o ângulo formado entre a corda média da asa e o vento relativo, a direção para onde o avião está se deslocando. Uma asa tem um ângulo de ataque crítico, e tentar voar com um ângulo de ataque maior do que o ângulo de ataque crítico leva a asa a estolar e perder sustentação. O stall pode acontecer em qualquer velocidade de voo, se o piloto comandar uma manobra que exceda o ângulo de ataque crítico. E como o piloto controla o ângulo de ataque? Pelo comando em arfagem, puxando ou empurrando o manche. Ângulo de ataque é diferente de atitude em arfagem, que é o ângulo entre o eixo longitudinal do avião e o horizonte natural. Ângulo de ataque e atitude em arfagem são 2 medidas diferentes, e quando se faz confusão entre elas, o piloto vai falhar na recuperação de uma perda de controle em voo. Vamos considerar que nessa figura a asa está no seu ângulo de ataque de stall. Se o avião passar a voar com uma atitude de 20 graus picados e o piloto estiver atuando com pressão para trás no manche, que mantenha o mesmo ângulo de ataque, o avião continuará estolado, mesmo em uma atitude negativa, mesmo em trajetória descendente. Trajetória descendente não significa necessariamente que o avião saiu do stall, como muitas vezes somos levados a acreditar no treinamento básico de pilotagem. Não podemos esquecer que o ângulo de ataque só depende do vento relativo e não se importa com a posição do horizonte natural. Quando o avião está com essa trajetória descendente, nesse caso com a asa estolada, a reação instintiva da maioria dos pilotos não treinados é puxar o manche para deter o afundamento. Mas isso mantém a asa estolada, inviabilizando a recuperação. Esse erro acontece com uma frequência assustadora nas tentativas de recuperação de controle e precisa ser corrigido. Portanto, em toda situação potencial de perda de controle em voo, a primeira preocupação e a primeira ação do piloto deve ser garantir que sua asa não está estolada. Isso é feito aliviando a pressão no manche, ou mesmo empurrando o manche à frente, por menos instintivo que possa parecer. Só assim a asa voltará a voar e permitirá as manobras seguintes para a recuperação do controle. Em resumo, stall não depende de uma velocidade. O stall pode acontecer em qualquer velocidade em que o piloto comandar uma manobra que exceda o ângulo de ataque crítico.
Segundo, o stall não depende da atitude em arfagem. A asa estola em função do vento relativo, não importando se o avião está em atitude cabrada ou picada, em trajetória ascendente ou descendente. Portanto, o stall só depende do ângulo de ataque, e a recuperação do stall depende da diminuição do ângulo de ataque, seja aliviando a pressão para trás no manche ou empurrando o manche para frente. Tudo isso independente se o avião estiver com o nariz alto ou com o nariz baixo. Visto isso, vamos entender como acontece aquele erro na recuperação durante uma curva de grande inclinação, como no caso da demonstração com o C-17. Quando o avião está em voo nivelado estabilizado, a sustentação total deve ser igual ao peso para manter o voo em equilíbrio. Se o piloto comanda uma curva de grande inclinação, como no caso do C-17, a componente vertical da sustentação, mostrada aqui na cor âmbar, fica menor do que o peso e a tendência é o avião afundar, começar a perder altura. Para não haver perda de altura, é necessário algum artifício para que a componente vertical da sustentação volte a ser igual ao peso da aeronave. Para isso, é preciso aumentar a sustentação total produzida pelo avião. Como fazer isso? Considerando que não vamos alterar o perfil da asa com o uso de flaps ou slats, o aumento da sustentação só acontecerá com aumento da velocidade do voo ou com aumento do ângulo de ataque. Se o avião está realizando uma curva com velocidade constante, o aumento de sustentação passa a depender unicamente do aumento do ângulo de ataque. Preste atenção nessa figura, onde o piloto está comandando o aumento do ângulo de ataque para produzir um aumento na sustentação total para que a componente vertical se iguale ao peso. Com essa manobra, ele pode levar a asa para a condição de stall ou próxima ao ângulo de ataque de stall. Isso não depende da velocidade, mas sim da atuação do piloto puxando o nariz e aumentando o ângulo de ataque. Se a asa estola, a sustentação total diminui, a componente vertical diminui e o avião começa a afundar. Qual a resposta instintiva do piloto quando o avião começa a afundar? Ele puxa mais o nariz para deter o afundamento, mas se a asa já está estolada, essa manobra é inútil e piora ainda mais a situação. Tentar desfazer o rolamento mantendo a puxada, como fez o piloto do C-17, também pode não funcionar. A asa está estolada por excesso de ângulo de ataque, e a deflexão do aileron em uma asa estolada também não vai ter efetividade. A maioria responde no instinto e responde errado, terminando em tragédia. Não interessa que o piloto saiba que se sai do stall aliviando a pressão no manche. Na hora, ele reage no instinto. O avião está afundando, ele puxa o nariz. Erro fatal. Portanto, o piloto precisa condicionar uma resposta adequada para esse tipo de situação. O que fazer? A primeira preocupação e a primeira ação nos controles em uma aeronave que está flertando com a perda de controle é garantir que ela não está estolada. E isso só é feito com a diminuição do ângulo de ataque, aliviando a pressão no manche ou empurrando o manche à frente, mesmo que o avião esteja a baixa altura. Somente fazendo isso, a asa volta a produzir sustentação e haverá alguma possibilidade de recuperação, mesmo estando a baixa altura. Quando o piloto alivia a carga na asa, diminuindo o ângulo de ataque, ele volta a ter controle e volta a ter efetividade nos comandos de aileron. Depois que a asa volta a produzir sustentação, o piloto pode pensar em diminuir a inclinação lateral, uma etapa importante para a eficiência da recuperação. Observe como a componente vertical da sustentação aumenta com um simples desinclinar das asas em alguns graus. Esse aumento significativo da componente vertical não aconteceria em curva, por mais que o piloto puxasse o manche. Agora, ele tem sustentação suficiente para interromper o afundamento. Portanto, nas situações de perda de controle, é importante que o piloto tenha como primeira preocupação e primeira ação diminuir o ângulo de ataque, aliviando a pressão no manche ou empurrando o manche à frente. Sem essa primeira ação, que vai contra os nossos instintos quando o avião está afundando, a recuperação não funciona. Não pensem que estamos insistindo em algo que todo mundo sabe. O piloto do C-17, mesmo estando treinado para voos de demonstração, comprovou mais uma vez como apenas o conhecimento de como sair do stall não é suficiente. É preciso praticar e condicionar uma resposta. Na emergência, na situação inesperada, o piloto reage por instinto.
Naquele acidente, ele deixou de cumprir o primeiro passo do procedimento de recuperação de stall: aliviar a pressão ou levar o manche à frente para diminuir o ângulo de ataque. Mesmo que você não tenha oportunidade de treinar no avião, condicione-se mentalmente a aliviar a pressão no manche quando perceber a proximidade de perda de controle por stall. Voltemos aos resultados do relatório do acidente com o C-17. Fator humano. A investigação levantou aspectos de fatores humanos que contribuíram para que o piloto alterasse o perfil de voo preconizado. Conhecer esses aspectos é importante para identificarmos de onde podem vir nossas falhas de decisão em voo. Excesso de agressividade. A tripulação planejou e realizou o voo com inclinações, altitudes, tempo entre manobras e deflexão dos comandos que excediam os parâmetros preconizados e se desviavam dos procedimentos previstos. Depois que foi qualificado como piloto de demonstração, o piloto em comando alterou o perfil padrão para extrair o máximo desempenho do avião. Ele planejou voar regularmente com inclinações de 60 graus na curva de reversão para diminuir o raio de curva e minimizar o afastamento do público. O excesso de agressividade do piloto nas manobras foi fator contribuinte para o acidente. Descaso com o aviso de stall. Como principal piloto de demonstração da base aérea, o piloto frequentemente ensinava aos seus copilotos a ignorar os alarmes de stall durante as demonstrações. 5 segundos depois de iniciar a curva de reversão, o alarme de stall soou e o copiloto cotejou tripulação ciente. Embora o alarme continuasse tocando e permanecesse ativo por 12 segundos, o piloto nem respondeu nem ajustou os controles durante a curva. O piloto não fez nenhuma tentativa de implementar os procedimentos de recuperação quando recebeu os alarmes de stall e nem o copiloto ou observador verbalizaram sobre a condição antes da aeronave ter estolado. Excesso de confiança. Durante os treinamentos em simulador, o piloto ensinava que os alarmes de stall eram uma anomalia, que eram imprecisos e transitórios devido à agressividade das manobras. O piloto não estava preocupado em estolar durante o perfil da demonstração. Ele acreditava que os avisos cessariam ao final da manobra e que não afetariam adversamente o avião. Ele voou diversas demonstrações com aviso de stall ativo sem que houvesse consequências. Isso reforçou sua percepção de que o que estava fazendo estava certo. O stall foi resultado do excesso de confiança do piloto tanto nas suas habilidades quanto no C-17. Motivação mal direcionada. O piloto queria fazer uma boa demonstração com curvas apertadas e agressivas. Planejou um perfil comprimido, tanto em tempo entre as manobras quanto com curvas mais apertadas que o preconizado. O piloto usou técnicas que reduziam as margens de segurança em um esforço para manter o avião o mais perto possível do público e melhorar a exibição. A sua motivação ultrapassou as margens de segurança. Por último, um fator que influencia todos os outros quando ocorre dentro de uma organização: supervisão. O piloto em comando tinha uma reputação de ser extremamente habilidoso e profundo conhecedor do avião e das suas manobras. Sua grande experiência como instrutor de simulador e suas mais de 3.000 horas de voo no C-17 forjaram um grande respeito por parte de seus líderes e seus pares. Por ser um aviador respeitado, os níveis gerenciais permitiram que ele operasse independentemente e sem supervisão. Os supervisores presumiram que ele estava sempre operando dentro dos limites estabelecidos e nunca questionaram ou revisaram suas técnicas ou procedimentos. Sem supervisão, o piloto desenvolveu técnicas pessoais que evoluíram até um perfil inseguro de demonstração. Faltou supervisão. Todos esses aspectos do comportamento humano são de extrema importância, pois nos mostram os gatilhos para desvios operacionais. Para cada um de nós, como pilotos, ter consciência dos fatores humanos aumenta muito a possibilidade de não cairmos em armadilhas que resultarem em acidentes por falha de decisão. Se não tivermos essa consciência, cometeremos os mesmos erros acontecidos no passado. A Força Aérea dos Estados Unidos teve um acidente muito semelhante com um piloto altamente experiente no comando, quando um bombardeiro B-52 teve uma perda de controle em voo durante uma exibição aérea. O comandante era muito conceituado pelos seus superiores e seguiu vários anos extrapolando os limites do avião sem que ninguém desse um basta. Falhas individuais e falhas de supervisão. O mesmo cenário se repetindo e resultando na perda de vidas e perda de equipamento. O que nós podemos aprender com esses acidentes?
Vindo para a nossa realidade, na aviação civil brasileira, 38% dos acidentes fatais ocorrem por perda de controle em voo. Essa taxa sobe para 42% dos eventos fatais na aviação agrícola. Muitos desses acidentes estão relacionados com a decisão de realizar manobras que excedem os limites do avião e com pilotos que não sabem como recuperar dessas situações quando algo dá errado. Algumas vezes, as manobras a baixa altura acontecem por exigência do cenário operacional, como no caso da aviação agrícola, que está a todo tempo executando curvas de grande inclinação a baixa altura. Acidentes por perda de controle nas curvas de reversão, os chamados balões, não são incomuns. Então é importante relembrar que o stall pode acontecer durante o balão, mesmo com o avião voando dentro do arco verde do indicador de velocidade. Por quê? Porque, como já vimos, o stall não depende de velocidade, depende do ângulo de ataque. Se o piloto mantiver uma pressão demasiada no manche para trás durante o balão, a asa pode chegar no ângulo de ataque de stall independente da velocidade. Ao perder sustentação, o avião afunda em direção ao solo. E a reação instintiva qual é? Puxar o manche para deter o afundamento, uma resposta inadequada e que resulta em perda de controle em voo com graves consequências. Existem casos onde os pilotos intencionalmente desabilitam os avisos de stall do avião para diminuir o incômodo do alarme durante as manobras. Lembremos que o aviso de stall, em vários modelos, ativam em função do ângulo de ataque, ou seja, são muito mais confiáveis do que a velocidade que o piloto lê no velocímetro. Na aviação privada, muitos acidentes de perda de controle em voo ocorrem pela tentativa do piloto de exibir habilidades que não possui em manobras a baixa altura. Um tipo de acidente completamente evitável se o piloto tiver autoconsciência e conseguir identificar condições e situações que afetam o seu comportamento. Em resumo, não se coloque intencionalmente em situações que exijam todas as suas habilidades para conseguir sair. Mesmo que já tenha dado certo outras vezes, como no caso do C-17, que voava com alarme de stall ativo, pode ser que naquele dia não dê certo. E aí será tarde demais. Muito obrigado e bons voos.